Senhora presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem, em primeiro lugar, manifestar toda a nossa solidariedade às pessoas que estão sofrendo aí com as cheias, dizer que a Câmara de Vereadores também está preocupada, todos os vereadores acabaram de sair de uma reunião aqui na sala da antessala do plenário, e organizando aí formas de atuação para atender as necessidades da população. Em breve, a própria Câmara, o presidente vai se manifestar sobre isso publicamente, para atender essas necessidades emergenciais. Mas eu tinha me inscrito hoje, presidente, para falar de um tema também de grande importância, que foi tratado ontem aqui, na audiência pública da Assembleia Legislativa, da Comissão de Orçamento e Finanças, que oportunizou uma interiorização da Assembleia Legislativa, um debate sobre o orçamento do Estado. E é um debate que, na verdade, poderia ser estendido também para o orçamento municipal, para o orçamento federal, que diz respeito, inclusive, a critérios de avaliação daquilo que vem sendo feito pelos governos em geral. Eu destaco, como dentre as falas que nós ouvimos ontem aqui, transmitidas também pela rádio legalidade.com/Pelotas, que está transmitindo agora ao vivo a sessão das câmaras de vereadores de Pelotas, e eventos importantes como foi esse da audiência pública da Assembleia em Pelotas. Alguns dados foram trazidos pelo presidente do Sindicato dos Técnicos do Tesouro do Rio Grande do Sul, Carlos de Martini Duarte, que eu queria compartilhar com todos, porque são realmente muito importantes para a gente fazer uma reflexão sobre esse momento de grave crise do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu disse a vocês, já em outra oportunidade, que, indo participar de uma reunião da FAMURS, preocupado com os repasses do governo do Estado para a área da saúde em Pelotas, eu participei de reunião com um governador que mencionou que, se o Estado do Rio Grande do Sul fosse um país, seria a Grécia. E ele disse com todas as letras que, durante 33 anos, nos últimos 44, o Estado do Rio Grande do Sul gastou mais do que arrecadou. Que a nossa situação se tornou insustentável, por conta dessa relação entre o que arrecada e o que gasta o Estado do Rio Grande do Sul, gastando muito mais do que arrecadou. Pois ontem, o presidente do Sindicato dos Técnicos do Tesouro trouxe uma informação importantíssima sobre o aspecto da baixa arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul. Ele disse até que, se é verdade que o Estado do Rio Grande do Sul gasta mais do que arrecada, é também verdade que arrecada muito menos do que deveria. Deixa de arrecadar por falta de fiscalização. Deixa de arrecadar porque não fiscaliza corretamente o principal instrumento de autonomia do Estado do Rio Grande do Sul, e assim disse o presidente do sindicato, que é um técnico do Tesouro, que é o ICMS. O principal instrumento de autonomia do Estado é o ICMS, porque é o principal imposto. Ele nos trouxe dados impressionantes, tais como, no ano de 2014, foram sonegados 7 bilhões de reais. E ele diz o seguinte: por incrível que pareça, o Estado vem arrecadando cada vez menos em áreas que sabidamente, visivelmente, estão crescendo. Ele citou: o Estado deixou de arrecadar
10%, arrecadou 10% a menos na área de combustíveis, por exemplo. Ele diz o seguinte: 25% do ICMS, há 10 anos atrás, era arrecadado na área dos combustíveis, venda de combustíveis. Não obstante a evolução crescente, o aumento crescente do número de veículos, o consumo de combustível, a arrecadação com o ICMS de combustível caiu nos últimos 10 anos. Era 25% do ICMS, passou a ser 15%. Assim também a energia, assim também comunicações. Olha, nos últimos 10 anos, a quantidade de pessoas que tiveram acesso a celulares e etc., ao invés de aumentar a arrecadação com o ICMS na área de comunicações, o Estado do Rio Grande do Sul teve uma queda na arrecadação. O Estado do Rio Grande do Sul, olhando as outras unidades da federação, em termos de arrecadação do ICMS, é o 20º colocado dentre as 27 unidades da federação que foram levantadas. Se o Rio Grande do Sul tivesse acompanhado a evolução de Santa Catarina e do Paraná, só o crescimento vegetativo teria aumentado em 3 milhões de reais anuais. Ele diz, por fim, que o modelo de gestão é que está equivocado. Deu exemplo, né, de que no estado do Ceará, os caminhões hoje são fiscalizados com scanners, que conseguem perceber se tem um revólver na carga de arroz lá metido dentro, aparece no scanner. Se tiver uma carga de drogas, aparece no scanner, porque o Estado do Ceará investiu em tecnologia para fiscalização. Os postos da Receita Estadual estão operando no Estado do Ceará. No Rio Grande do Sul, ele citou vários postos estão fechados. A gente passa, só vê a casinha lá. Estão fechados, não há fiscalização. É inexistente. Bom, a fiscalização sendo inexistente, nós temos aí 27,6% de sonegação do ICMS. Essa é a estimativa que chega nos 7 bilhões anuais de prejuízo para os cofres públicos. Bom, isso nos leva a uma outra situação, então. Não é só que o Estado do Rio Grande do Sul, então, gasta mais do que arrecada muito mal. Deixa de arrecadar muito. Está perdendo receita. Eu até me lembrei e coloquei como sugestão uma experiência que eu tive de morar na Itália durante 2 anos, e eu acompanhava o seguinte: você fazia uma compra num bar na Itália, qualquer compra que o sujeito faz num bar na Itália, um refrigerante, quando ele sai do bar, tem um fiscal da Receita italiana, e eu fui abordado mais de uma vez, que pergunta: cadê a nota fiscal? Se o cidadão não tem a nota fiscal, ele é multado e o estabelecimento também. Só qual é o resultado disso? O comerciante italiano, ele pega a nota fiscal e coloca no teu bolso, se tu não pedir a nota fiscal. Ele, comerciante, tem o interesse em fazer com que o cidadão leve a nota fiscal, porque ali na rua, se o fiscal da Receita encontrar o cidadão sem a nota fiscal, não só o cidadão é multado, como o comerciante é multado. Vejam só a diferença e o nível de fiscalização e a importância que a Itália dá, por exemplo, para a fiscalização da nota fiscal. Agora, quantos de nós vão num posto de gasolina e saem de lá com a nota fiscal? Todos os dias. Quanto está deixando de ser arrecadado para os cofres públicos? Bom, na Itália tem, inclusive, uma guarda
uma guarda de finanças. Eles têm os carabinieri, que é a nossa brigada militar, e tem uma guarda especializada em crimes contra a fazenda. São uma polícia especializada em crimes fazendários. E eles vão lá, depois, visitar aqueles que são infratores. Nós temos muito que aprender ainda, né? Agora, eu saí daqui, da audiência pública de ontem, convencido de que é possível, a curto prazo, o Rio Grande do Sul, o município de Pelotas, seguindo o mesmo exemplo, que também não fiscaliza, fazendo uma fiscalização eficiente, sem aumento de impostos, se conseguir um equilíbrio maior das contas públicas. Obrigado.